Boa tarde a todo mundo que está chegando e quem vai chegar no nosso canal. Esse é o Filosofia de Casa. Hoje, dia 26 de maio, a gente recebe o filósofo Marcelo Alves, ele que é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Eu coloquei do Cariri no flyer, Marcelo, mas se eu não me engano, tu, quando graduou, ainda era o UFC, né? Era do campus da UFC ainda. Mas eu sou Isso. Cariri, né? É, doutorando, atualmente doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Ceará em Fortaleza. E hoje a gente vai conversar um pouco. Ele que está em Juazeiro do Norte. A gente vai conversar um pouco sobre o governo Bolsonaro. O Marcelo vai trazer para a gente uma análise maquiaveliana do governo Bolsonaro. E aí eu já passo para ti fazer as considerações iniciais e já jogando uma questão que é justamente para a gente fazer a diferenciação do que seria essa análise maquiaveliana e do que não e que não pode ser chamada de uma análise maquiavélica, né? Essa distinção do maquiaveliano e do maquiavélico. Enfim, Marcelo, seja mais uma vez bem-vindo, sempre acompanha os nossos encontros, hoje está com a gente em vídeo. Seja bem-vindo ao Filosofia Dentro de Casa. Cara, eu que agradeço, Ismael. É um prazer enorme. E esse trabalho que você está fazendo, cara, é incrível, entendeu? Eu acho justo. Vale ressaltar também esse espaço aqui, é importante. Eu tô com um podcast também, certo? Eu tô com um podcast Animal Político, o nome do podcast, e lá eu entrevisto, converso, na verdade, sobre política, e conversei com o professor Franzé, que está aí chegando aí. E toda sexta-feira, lá no meu podcast Animal Político, para quem quer seguir, eu tenho meu link lá na minha bio, certo? Pro YouTube, e de lá vai pro Spotify, enfim. Nessa sexta-feira eu vou conversar com o John Aquino, que é um professor do IFCE, certo? A gente trabalhou sobre questões de meritocracia e desigualdade. Então, sexta-feira, nós vamos ter esse tema, né? Uma hora a gente conversando sobre esse tema. E ele é um cara que sabe sobre o assunto e tá muito massa, tá muito massa. Então, quem puder conferir lá no meu podcast sexta-feira, estará lá sobre desigualdade e meritocracia. Enfim, eu queria, já falei do meu podcast, me apresentar, agradecer, né? Eu fiz aqui uma listinha do que eu tenho que falar primeiro, né? Eu sou muito ruim nisso. Enfim, aí você me fez uma pergunta sobre a diferença do maquiavélico maquiaveliano para o maquiavélico, né? A ideia do maquiavélico, o maquiavélico virou um termo pejorativo, de, é, que foi cunhado já no período do Maquiavel, né? Para, como é que eu posso dizer? Para enfeiar, né? Para depreciar o outro. Mas por conta de uma certa leitura, que Maquiavel é um cara duro, né? De uma certa leitura, a meu ver, bem apressada, que dá para você perceber que Maquiavel, por conta do realismo político, você acaba se chocando um pouco sobre a verdade crua e dura, né? Porque ele é um autor, né? Ele é um filósofo que ele é duro, né? Ele não tem eufemismo, ele vai direto ao assunto, né? Então ele é um cara que ele diz, eu não falo como as coisas deveriam ser, mas eu falo como as coisas são efetivamente. Então, as coisas são assim, e ele acaba chocando na hipocrisia humana, né? Mas enfim, eu vou falar sobre isso também no decorrer da exposição aqui, certo? Que essa coisa vai ficar bem mais clara. Eu queria justificar por que eu escolhi esse tema, certo? Antes de começar também, eu queria justificar por que eu escolhi esse tema. Porque assim, meu doutorado não é em Maquiavel, né? Eu não estudo Maquiavel, não estudo filosofia política, estudo epistemologia. Mas nós, como Ismael sabe, todo estudante de filosofia, nós passamos por Maquiavel, passamos pelos contratualistas, enfim, passamos por a filosofia política, e é uma filosofia que nos influencia muito. E Maquiavel é um dos autores que eu gosto mais. Eu acreditei que eu não vou ficar falando aqui da minha tese de doutorado, porque foge muito da realidade brasileira, do contexto real brasileiro, né, concreto. Vou falar, porque eu estudo Hume, não vou falar do iluminismo, daquela questão lá da imaginação, dentro do ceticismo humiano, que foge muito dessa realidade. Então eu pensei em buscar um autor que traga, de uma certa forma, alguma contribuição para pensarmos hoje. E o Maquiavel é a minha grande influência, eu posso assim dizer, a minha grande influência política,
certo? Eu todo ano, por lei, eu leio o Príncipe, releio o Príncipe. É uma obra que me fascina toda vez que eu leio, né? O clássico tem disso, né? Você sempre se fascina cada vez que você lê, né? Nunca cessa, né? Nunca cessa, enfim. Então aí eu falei assim, eu vou botar um tema bem provocativo, né? Uma análise maquiaveliana do governo Bolsonaro, justamente para causar mesmo, para tirar, para balançar assim quem ouviu, né? Quem ouviu quem leu esse tema. Mas a ideia é buscar dentro da obra de Maquiavel o que Maquiavel entende por um bom governo, né? Como como um governante tem que fazer para poder governar bem, certo? A ideia é essa. O que ele tem que fazer para ser um bom governante? E nesse aspecto, eu quero pegar alguns princípios do que Maquiavel expõe e tentar fazer alguma menção ao governo Bolsonaro, para poder ter uma luz, pensar, vou fazer uma referência, fazer uma coisa diferente, né? Não ficar naquela mesmice e tal, e fazer uma coisa diferente, enfim. Então a ideia é basicamente essa, né? Tentar buscar dentro da obra de Maquiavel o que Maquiavel entende por um bom governo, claro que dentro das limitações do nosso tempo, porque Maquiavel escreve dentro de um tempo, certo? Escreve para um tempo, como todo mundo nós somos filhos de um tempo, certo? Então, tudo que Maquiavel fala, tem coisas que não cabem mais hoje, mas existem princípios que permeiam a obra de Maquiavel, que nós podemos muito bem entender e utilizá-los, que perpassam até hoje, né? Como eu disse, os clássicos têm esse valor de conseguir resistir ao tempo. E Maquiavel é um desses clássicos que consegue nos dar referência para podermos pensar ainda a política hoje. Dessa forma é que eu pensei em fazer essa relação entre Maquiavel e o governo Bolsonaro, puxando assim para esse lado mais concreto da obra dele, puxando certos princípios, vale ressaltar, né? Eu puxo certos princípios, Sim. não todos, porque existem certas atitudes dentro da obra de Maquiavel que não cabem, que eu vou citá-las aqui ao decorrer do tempo. Enfim, então vou começar propriamente falando sobre o panorama geral da obra de Maquiavel. Vou voltar um pouco no tempo para poder situá-lo dentro do tempo dele, certo? Para poder nós entendermos o que ele está querendo dizer com aquela obra, com aqueles escritos dele, que no caso vai ser o escrito Príncipe. O Príncipe é a obra que eu vou trabalhar dele, que ele tem outras obras, né? Ele tem os últimos dias de Tito Livio, ele tem também peças como a Mandrágora, enfim, mas eu vou me focar no livro Príncipe, certo? E depois eu vou justificar por que o livro Príncipe e não os outros. Enfim, Maquiavel é um filósofo renascentista, né? Isso já diz muita coisa. Ele é considerado também o pai da política moderna. O que significa dizer? Né? O que significa dizer quando alguém é o pai de alguma coisa? Principalmente Maquiavel. Maquiavel é o pai da política moderna. Isso significa dizer que antes de Maquiavel não existia política? Não. Né? Você tem as obras, por exemplo, A República de Platão, né? Porque pode ser que algum bolsonarista esteja ouvindo e interprete que, que a política começou inicialmente ali. Você tem que deixar a coisa bem clara. Né? Você tem obras anteriores à obra de Maquiavel que são fundamentais. Você tem A República de Platão, que é uma obra sobre política, não só sobre política, mas é uma obra que fala sobre educação, sobre ciência, enfim. Você tem a obra Política de Aristóteles também, e você tem também a República de Cícero, enfim, você tem uma série de outras obras que antecedem o Príncipe, né, a obra principal de Maquiavel. Então, por que Maquiavel é considerado o pai da política moderna? Ele é considerado o pai da política moderna porque ele é o primeiro grande teórico, ele é o primeiro grande teórico do Estado moderno. Né? Ele é o primeiro grande teórico que tenta identificar as bases, podemos dizer assim, desse surgimento desse Estado moderno. Então, para nós entendermos como se dá essa fundamentação do Maquiavel do Estado moderno, a gente tem que entender como deu esse processo do Estado moderno, para poder chegar a entender o que é que ele quer com essa obra, O Príncipe. Então, essa é a perspectiva aí que nós vamos começar. Né? Se nós observarmos, para entender o Estado moderno, o que foi o Estado moderno? Para entender o Estado moderno, tem que voltar um pouco ao tempo e entender como se dava o Estado antes do Estado moderno, que era o Estado anterior a esse Estado. Se você for buscar
na Grécia Antiga, o Estado, a polis, se você pegar a obra de Aristóteles, por exemplo, a política, você vai perceber que a política ela é fundamentada em Aristóteles através de preceitos naturalistas. Naturalista aqui, bem em aspas, no sentido de que o homem, para Aristóteles, já no começo da política, ali é um animal político. Ele tende, naturalmente, a viver em comunidade. E a política, para Aristóteles, no caso, seria os meios que propiciariam a potencialização máxima desse convívio em sociedade, que é o bem comum. E cada cidadão dentro dessa polis, para Aristóteles, teria um lugar natural de ordenamento dentro da polis. Então, você tem a primeira fundamentação, não diria a primeira, né, mas você tem a maior fundamentação do Estado, podemos assim, Estado, cidade-estado, polis grega, em Aristóteles, sim, uma fundamentação do ponto de vista naturalista, certo? Uma fundamentação de que cada pessoa na polis tem um lugar natural, né? Então ele acaba naturalizando a escravidão, né? Aristóteles acaba naturalizando a escravidão, acaba naturalizando a não participação da mulher na política, ela tem que ficar em casa, no oikos. Você tem todo um esquema de naturalização no âmbito da polis. Se voltarmos mais ainda dentro da política grega, nós vamos observar que os historiadores da política grega nos mostram que ali na formação da polis, nascimento da polis, o mito foi condição sine qua non para o nascimento da polis. Você tem Homero, por exemplo, que tem a Ilíada e a Odisseia, que dá os parâmetros, valores, canta os valores, o poeta canta os valores do oikos, né, do chefe guerreiro tribal, basileu. Então, a partir dali, com esses valores do oikos, com a formação dos guerreiros tribais, com a união deles através de uma fogueira, toda aquela questão, nasce a consciência do público, né, da consciência que existe uma coisa pública que perpassa os ideais sanguíneos, né? Então você tem o nascimento ali da polis do âmbito do historiador, e você tem pouco mais à frente Hesíodo falando de uma ordem cósmica na Teogonia, e tem no Trabalhos Dias também uma ordem que está dentro do âmbito social, né? A ordem não é só cósmica, diz Hesíodo, né? Há uma ordem também dentro do âmbito das relações humanas, que é uma ordem também divina. Então há um parâmetro assim, dentro da concepção grega da história da polis, do início da polis, que você tem ali um pano de fundo do mito perpassando e fundamentando, e você tem depois, claro, a fundamentação aristotélica. E na Idade Média você tem ali uma fundamentação do Estado moderno, melhor, do Estado medieval ali, na verdade não é Estado, é o período do feudalismo ali, né? Você tem ali no feudalismo um Estado ali mais ou menos, posso falar ali mais ou menos na Idade Média Central, ali você tem uma espécie de hierarquia dentro do sistema feudal, onde você tem o vassalo, o senhor feudal, você tem o rei, que é o grande senhor feudal, e você tem a igreja. A igreja de certa forma, ela hierarquizava isso na Idade Média Central, certo? No período central ali, havia uma fundamentação do sistema econômico político baseado na religião. Certo? Você tinha ali mais ou menos, ali no século XI, por ali, né? na Idade Média Central. O que acontece? Com o passar do tempo, o rei ali, naquela Idade Média, já no início ali, na verdade da Idade Média, o rei tinha ainda um poder, era um grande senhor feudal, tinha certas terras, certo? E essas terras, ele colocava certos governantes na terra, que eram outros senhores feudais, para governar suas terras. Passado o tempo, esses senhores feudais foram começando a ganhar poder, certo? Foram virando grandes guerreiros, e a partir desses grandes guerreiros, eles começaram a ganhar uma independência gigantesca dentro desse esquema feudal. E o rei acaba perdendo o valor que ele tinha, né? A autoridade que ele tinha. Ele acaba perdendo essa autoridade, baixando, e ele acaba sendo um senhor feudal com coroa, certo? Você tem grandes senhores feudais, você tem o rei também como senhor feudal, mas apenas com coroa na cabeça, e esse respaldo dentro dessa unidade religiosa. Bem, o sistema feudal, já para nós pularmos para o Estado moderno, certo? Isso aqui é o que antecede o Estado moderno para a gente poder entender Maquiavel. Dentro desse sistema feudal, a economia era uma economia de subsistência. Você era uma economia rural. Você plantava para comer.
você não acumulava riquezas nesse período. Então, era um esquema desordenado dentro do sistema feudal. Cada senhor feudal tinha um exército próprio, havia brigas internas dentro desses senhores feudais, mas era uma economia de subsistência, certo? Chegou o período, já na Baixa Idade Média, ali já no início do século XIV, que esse sistema ele foi se corroendo por dentro, devido a uma série de pragas, brigas internas, e essa economia não mais se sustentava. Essa economia feudal não mais se sustentava. E foi aparecendo aí, surgindo, uma nova forma política e econômica através do burguês, pequeno burguês, né? A burguesia foi crescendo com os comerciantes. O comércio passa a transformar a economia feudal numa nova economia, uma economia capitalista, ou pré-capitalista, como alguns costumam falar. É uma economia baseada no comércio, no início do comércio, saindo do sistema feudal, certo? Como o sistema feudal era um sistema desordenado, esses pequenos comerciantes sempre se viam aterrorizados por outros sistemas feudais, por outros senhores feudais, por ataques, e eles resolveram concentrar essa unidade de poder em um senhor feudal que tinha mais autoridade, que era o rei. E o rei, que não tinha tanta autoridade no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, ele acaba que concentrando um certo poder econômico nele, que fez com que concentrasse esse poder e ele permeasse, ele fosse, podemos assim dizer, ele que controlava, passou a controlar o novo sistema capitalista, né? Na verdade, a origem do capitalismo deve muito à monarquia, no sentido de que ela acaba controlando, tendo a unidade em meio a essa disparidade do sistema feudal, ela acaba tendo, os burgueses acabam tendo dentro do rei, no rei, na verdade, essa concentração, dessa unidade do sistema feudal, entendeu? Ou melhor, do sistema capitalista, que era uma disparidade gigantesca. E essa nova forma de economia precisava de uma centralidade do poder para poder se dar, já que vivia nessa disparidade, dessas guerras internas. Então surge aí uma nova forma de Estado. A concentração do poder no rei é tal que ela se distancia da influência da igreja. Se você for observar, já no século XIV, no final do século XIV, você tem aquele príncipe francês, o Filipe o Belo, que quando ele quis matar um bispo, e aí o Papa disse que se ele fizesse isso, ele ia ser excomungado. E ele foi até a Basílica de São Pedro e sequestrou o Papa. Né, para você observar que já no final, a monarquia ganha um poder tal ali, que acaba se distanciando dessa autoridade da igreja. Não é à toa que a partir desse período do Estado moderno, começa a haver leis laicas. Né? O Estado começa a ter sua justiça própria, diferente da justiça divina. Ele começa a ter uma nova forma de mecanismo de estruturação econômica que se distancia cada vez mais da igreja. Certo? Tem uma certa dependência, mas acaba se distanciando da igreja. E o Estado moderno nasce a partir daí, dessa laicização, laicidade, não sei se laicização existe, esse termo, essa laicidade do Estado a partir da ruptura do sistema feudal, certo? Não é à toa que, se você for buscar, a igreja, ainda presa a esse sistema feudal falido, foi começando aqui, que estava se corroendo por dentro, acabou falindo também, né? Ela não conseguiu ler o tempo, a igreja católica não conseguiu ler esse tempo, e acabou ainda guiada por esse sistema feudal que estava sendo ultrapassado pelo sistema capitalista, e acabou tendo déficit econômico, e a simonia, a venda de indulgência, decorreu desse déficit econômico. Eles não tinham mais eles não eram mais a unidade econômica, certo? No sentido de que eles não tinham essa unidade de poder político mais. Né? A concentração do poder do rei fez com que mudasse a economia, e a igreja, ainda pautada numa economia anterior, teve problemas de lucro. E acabou fazendo com que tivesse tomado certas atitudes para tentar se manter ainda economicamente. Não conseguiu ler esse novo parâmetro do surgimento do Estado. O que é que acontece? Maquiavel surge como o primeiro grande filósofo desse tempo. O primeiro grande filósofo político desse período, do período do Estado moderno. O período do Estado com suas leis,
do Estado aqui mais com sentido de monarquia, com a concentração monárquica, você tem as suas leis próprias, justiça própria, você tem toda a concentração política própria, né, uma economia nacional, a ideia de nação surge aí, uma coisa que não existia anteriormente. Você tinha nas cidades-estados gregas uma quantidade de pessoas muito pequenas, né? Não tinha esse ideal de nação. Você tinha o ideal de uma espécie de comunidade, né? Você faz parte de uma comunidade dentro da perspectiva grega. Mas na modernidade você tem um ideal de nação, né? Uma nação, a economia própria de cada nação. Você tem interesses, valores econômicos corroendo ali por dentro que estão separados do âmbito da igreja. Por isso que Maquiavel surge como o primeiro grande teórico, falando teólogo, primeiro grande teórico do Estado moderno. Então ele tem uma consciência de Estado que já é separada, podemos assim dizer, da religião. Então você tem o primeiro teórico moderno do sistema político. Por isso que ele é considerado o pai da política moderna, porque ele consegue perceber esse tempo, esse novo tempo, ele consegue lançar bases para a justificação racional desse tempo. O Estado agora não pode mais ser justificado, não se sustenta mais numa justificação natural, como era a de Aristóteles, nem mais divina. Se não se sustenta mais numa justificação, legitimidade natural nem divina mais, como era na Idade Média, como é que se legitima agora? Por força. Por puro jogo de poder. Então nós temos aí a primeira grande obra política moderna. Então você pode esperar dessa obra algo bem trash. Já daí, porque ele não se preocupa com valores de fundamentações religiosas ou algo do tipo. Né? O homem, diz Maquiavel, o homem naturalmente tende para o mal, naturalmente ele é mau. Não é que ele seja mau por natureza, mas em geral ele é mau. Então a política tem que ser dada dentro desse novo parâmetro, novo panorama. Certo? Então aí nós temos basicamente como se forma o Estado moderno, aqui bem de forma trivial, e nós temos aí, entendendo o tempo de Maquiavel e a proposta dele dentro desse Estado moderno. Aí nós vamos adentrar para o príncipe, né? Maquiavel, quando escreve o príncipe, ele é um florentino, né? Da Florentina de Jesus, não. Mas não florentino, é italiano, eventualmente. Eu podia deixar esse escapar, esse trocadilho. Mas ele é um florentino, né? E Florença, ali na Itália, vivia entre república, certo? E monarquia. Vivia no impasse entre república e monarquia. E ele era um chanceler dentro da república. No período de Maquiavel, o período que Maquiavel era político, ele era um político dentro da república de Florença, certo? Ele era o chanceler. Então ele que ia fazer acordos com outras nações, dialogar, fazer contrato, aquela coisa toda. Ele que preparou a milícia dentro para a parte da guerra de Florença, ele tinha todo aquele esquema. Só que o que acontece? Quando a família dos Médicis assume o poder, a família dos Médicis assume o poder, destrói a república, e Maquiavel acaba sendo expulso da política. Entra a monarquia, no período ali do Maquiavel, o príncipe é 1513, a obra é de 1513, século XVI ali, entra a monarquia, e Maquiavel é expulso da política florentina. O que acontece? Com o passar do tempo, Maquiavel também foi acusado de conspiração contra o rei. E ele é torturado, exilado, e ele passa a não participar sequer dos espaços públicos de Florença. Então ele fica lá isolado. Na casa dele ele tinha uma propriedade herdada do pai, e ele passa a contar, tem uma carta ao Vettório, um amigo dele, que ele passa a contar como é que é o dia a dia dele. E é interessante que ele diz que conversa com os lenhadores, aquela coisa toda, aí depois conversa com as mulheres que trabalham lá no prédio dele, e acaba que, quando ele chega em casa à noite, ele diz que veste os trajes de corte e vai conversar, e entra nas cortes gregas e romanas. Né? Abre os livros e conversa com os meus amigos. Eu converso com meus amigos filósofos e faço questões a eles e eles me respondem.
né? E você pode pensar, coisa louca, né? Mas é totalmente interessante esse diálogo, nessa busca de Maquiavel dentro dos livros, esse reconhecimento de que os filósofos... Ele era um renascentista, vale ressaltar, e os filósofos renascentistas tentavam buscar na antiguidade clássica respaldo, referências para pensar o hoje, né, naquele período. Então, ele conversava com esses filósofos, ele diz, né? E esses filósofos conversavam com ele, ele disse que na faixa de umas 4 horas ele esquecia dos infortúnios da vida. Né? Maquiavel acreditava que ele nasceu para a política. Né? Ele disse que não sabe fazer outra coisa a não ser política. Então era um cara destinado, ele sabia que o destino dele era a política. Então tem todo esse esquema aí por trás. Aí, esse amigo Vettori, de Maquiavel, que ele dedicou essa carta e tal, ele fala assim, cara, fala com o rei, eu vou escrever uma obra aqui em dedicatória a esse rei, certo? Que é o príncipe, no caso. Na verdade, o nome da obra de início era Principatibus, ou seja, aquele que governa, o governante, e não príncipe, efetivamente. Mas dentro do panorama do príncipe, dá-se a entender que é para quem governa, para o governante. Não necessariamente o rei ou o príncipe, mas todo aquele que governa, que quer governar bem. Né? Então você tem aí ele conversa com Vettori, o amigo dele, que é amigo do rei, e ele escreve esse opúsculo, um opúsculo pequenininho, o príncipe, né? E homenageando esse rei. Porque na cabeça de Maquiavel, ele achava que se o rei pegasse essa obra dele, fazia com que ele saísse do exílio e voltasse para a vida pública. Então a ideia do príncipe, quando Maquiavel escreve, é para agradar o rei, agradar Lourenço de Médici, que é da família Médici, que já havia o isolado ali, que ele estava isolado politicamente, né? Enfim, só que Lourenço acaba nem lendo a obra, nem nada, certo? Não acaba nem chegando a ler. A obra só é publicada em 1535, certo? Quase 20 anos, ou quase 20 anos de quando ele escreveu, certo? Ele escreve em 1512, 1513, antes da Reforma Protestante, que é em 1517, só que é publicado 4 anos depois de sua morte ainda, lá em 1532, né? O Príncipe ele é publicado. Enfim, só que Maquiavel os Médicis acabam querendo alguém para contar a história de Florença e pede a Maquiavel que escreva a história de Florença, a história da cidade dele ali. E Maquiavel pega para si esse dever de ficar escrevendo a história de Florença, e nesse período que ele começa a escrever essa história de Florença para o rei, a pedido do rei da universidade que ia surgir ali, acaba que Florença voltando a ser república. Né? Os republicanos conseguem chutar o rei, né? Tirar o rei de lá e instaurar a república. E Maquiavel pensa, pronto, vou voltar para a minha vida política. Só que o pessoal da república observou achou que ele estava com essa obra que foi pedido do rei, que ele estava servindo ao rei. E acabou expulsando ele também da república. Então, ele era um cara que não teve sorte nesse parâmetro. Ele conta isso, que ele teve uma vida afortunada, nasceu para a política, mas, infelizmente, ele não conseguiu ingressar nessa política. Né? Então, você tem toda essa história de Maquiavel, que é uma história bem de infortúnios. Né? Não é à toa que fortuna, que é fortuito, vai ser um dos conceitos, a fortuna, que é aquilo que é fortuito, vai ser um dos conceitos fundamentais dentro dessa obra, o Príncipe, que nós vamos ver. Enfim, então ele escreve o Príncipe, e ele pega essa obra, o Príncipe, e entrega ao seu amigo Vettori para poder entregar no período da monarquia a Lourenço de Médici. E tem uma dedicatória no começo dessa obra. E nessa dedicatória ele diz que esse livro, olha só, esse livro, ele tem por objetivo fazer com que o príncipe aprenda, ele não fala especificamente isso, eu tenho aqui a passagem, ele fala assim, ó, vai ficar muito mais bonito nas palavras de Maquiavel, né? E não nas minhas, né? O príncipe, a obra, né, o ajudará, falando a Lourenço de Médici, o ajudará no conhecimento das ações dos grandes homens, que aprendia através de uma longa experiência das coisas modernas e um contínuo estudo das antigas. Então, o príncipe se apresenta como um manual, certo? Do que os antigos governantes fizeram
antes dele fizeram de bom e de ruim para se manter no poder. No final das contas, o que Maquiavel está querendo dizer é o seguinte, né? O Príncipe é uma obra de educação de um governante. Porque nessa obra você vai estar os exemplos do que os grandes governantes fizeram antes, fizeram de bom antes e de ruim também, para não se repetir o exemplo. Então, dentro desse panorama do Príncipe, o Príncipe é um manual. É um manual que se propõe a uma espécie de educação política, incrível que pareça. Então, para Maquiavel, um príncipe, já de imediato, aí se nós formos observar, um príncipe governa bem na medida que ele conhece o que os grandes governantes antes dele fizeram tanto de bom quanto de ruim. Então, há para um governo do príncipe bom, um governo bom, né, no sentido de um governo que mantém o seu no poder, né, um estudo dos grandes governantes. E se vamos pegar hoje, fazendo um paralelo aqui com o governo Bolsonaro, bem, com um governante como Bolsonaro, não teve preparo, nem estudos nenhum. Né? O mínimo que Maquiavel nos fala que um governante dentro do novo Estado, que é o Estado pelo qual nós derivamos, que é o Estado moderno, dentro desse parâmetro de força de poder, certo? De um Estado guiado pela força, não simplesmente guiado por questões religiosas, nem nada, você tem um respaldo educacional dentro desse parâmetro da educação do governante. Né? Até aqui está claro, né, Ismael? Tá de boa aí minha tentativa de explicação aí, cara, que isso aí cansa, meu irmão. Maquiavel é um cara que cansa. Já foi uma d'água ali. A pedagógica. A partir daí, então, o Príncipe é uma obra que tem como proposta, certo? Mostrar o que os grandes homens fizeram, os grandes governantes fizeram na ordem do tempo, de bom e de ruim, para que não se repita, para que o príncipe ou o governante não consiga repetir os mesmos erros e consiga repetir os acertos dentro desse novo panorama do Estado moderno. Então é um manual, uma espécie de manual de exemplos. Ele vai citar uma série de exemplos de tanta gente, a erudição desses renascentistas eram gigantescas, né? Então, você tem o Pico da Mirândola, né, que dizia que falava 60 línguas e tal, que leu tudo e não sei o quê. Você tem uma série de renascentistas que tem uma erudição lá em cima. Essa descoberta dos clássicos, né, possibilitaram a eles um referencial para pensar o mundo sem par, né, que nós deveríamos resgatar. Enfim, então já daí nós temos um pressuposto para um bom governo. Um príncipe, para governar bem, ele tem que ter uma educação pautada no que os grandes homens antes deles fizeram. Coisa que, se nós pegarmos hoje, como esse princípio que permeia essa fundamentação de um bom governo, o nosso governante não tem hipótese nenhuma. Hoje nós podemos pensar, né, num governante, esse respaldo, tanto no âmbito teórico, estudos de livros e tal, quanto no âmbito de vivência prática, né, política. Porque para governar deveria ter um mínimo pré-requisitos. Você tem Lula ele teve uma vida política, uma vida de experiência, de vivência, de militância. Ele tinha uma experiência desse âmbito político, embora não tenha se respaldado em cargos e tal, mas ele tinha uma consciência de uma trajetória política, certo? Uma coisa que tinha, que é um pré-requisito mínimo, a meu ver, pelo menos, né? Então ele se encaixa dentro desse padrão. Mas um governo como Maquiavel, que ficou 30 anos no poder, antes de eu nascer, ele já era político, né? E não fez absolutamente nada. Então não justifica, não tem como justificar um governo de alguém tão despreparado assim. Enfim, seguindo essa questão. Quando você observa, quando Maquiavel observou o que os grandes homens fizeram, ele observou o seguinte, que o que esses homens fizeram, hoje, diz Maquiavel, é tomado como algo ruim, mal, certo? Moralmente detestável. No entanto, foi o que eles fizeram para se manter no poder. Então, por isso que ele é um cara duro, nesse sentido.
que é o realismo político aí. Ou seja, dentro do que os grandes homens fizeram e acertaram para se manter no poder, eles mataram, né? Eles mentiram. Então, nesse aspecto, a política para Maquiavel, ela prescinde desses aspectos morais, que pareça. Né? O Maquiavel conta uma história de um rei, por exemplo. Esse rei, ele invade um reinado, invade um outro reinado de outro rei, eventualmente, e esse rei corre. Né? Quando ele invade esse reinado, o rei corre, né? Foge. E quando ele foge, esse rei assume o poder e fala, pô, essa terra é minha, consegui esse reinado. Só que o rei que fugiu se aliou com outros reis, certo? E na aliança com esses outros reis, voltou e matou o rei que até então havia assumido. Aí Maquiavel falou assim, o que é que ele deveria ter feito, né, para ter se dado bem? Deveria, assim que ter invadido, ter pego o rei e ter matado o rei. E não ter deixado ele fugir. Está entendendo? Porque na história da humanidade, quando você observa o que os grandes fizeram para se manter no poder, eles fizeram isso, diz Maquiavel. Não só mataram o rei, como mataram os filhos do rei, a esposa do rei, os funcionários do rei, porque eles poderiam, depois do tempo, trazer para si como o objetivo de voltar. Eu sou descendente dessa monarquia e eu posso voltar ao poder. Então, Maquiavel observa que dentro da história política, certo? Os homens praticaram crimes, o que hoje é tido como moralmente errado. O próprio Maquiavel diz, por isso que ele é tão duro. Ele fala, eu estou querendo falar, isso não justifica, que fique bem claro que isso não justifica para Maquiavel, só porque os outros fizeram, podemos assim dizer, isso não justifica para Maquiavel que, por exemplo, a violência seja legitimada. Para Maquiavel, a violência só é legitimada quando ela é usada, diz Maquiavel, olha só, ela só é legitimada quando usada racionalmente para Maquiavel. Você tem um uso político da violência. A violência por si só, ela não pode ser usada indiscriminadamente. Ela tem que ter um objeto, diz Maquiavel. Né? Porque aqueles governantes, Maquiavel cita, tem certos governantes, cita o nome do governante, que utilizou sempre da violência e sucumbiu. Então, se você utilizar sempre da violência, e essa violência não cessar em alguma hipótese, você vai sucumbir. Então, todo parâmetro de explicação político de Maquiavel tem respaldo na história. Né? A história acaba sendo condição sine qua non, né? Sem a qual um governante não possa governar. Porque ele observa o que os grandes governantes fizeram, e se fizeram coisas maus ou boas, tentam fazer, dentro da possibilidade de atuação do governante, ele pode repetir os que foram bons, e não repetir o que foi ruim. Né? Então, tem todo esse parâmetro da educação do príncipe e desse realismo político. Isso é chamado de realismo político. Ou seja, Maquiavel fala assim, não adianta esse tipo o tipo de governo do príncipe cristão, por exemplo. Que, olha só como isso é interessante. O príncipe cristão era pautado com valores morais. Por exemplo, o príncipe sempre tem que ser verdadeiro. Sempre tem que ser honesto. Tem que buscar a bandeira da honestidade, da verdade. Né? Só que Maquiavel vai falar assim, nunca existiu na história da humanidade um príncipe, um governante honesto e nem justo e nem nada desses imaginários que se tem até então. Então, esse imaginário, olha só, esse imaginário de que o governante tem que ser bom, justo, ser verdadeiro, conhecer a verdade, como é que conhecer a verdade, ela nos libertará. E olha só, o que é interessante disso é que a verdade, nesse aspecto, é Cristo, né? Pelo menos era para ser, né? Mas ele utiliza como se ele fosse. Né? Ele que é a verdade. Né? Então, me conheceis e eu vos libertareis. É o Messias. É o Messias, exatamente. Aí, aliás, tem uma música do Dead Fish chamada Messias, que é fazendo essa referência ao Bolsonaro, que é incrível, né? Que fica aí a dica. Enfim, agora me perdi onde é que eu parei, né? Sim, toda essa questão moral, se o príncipe, o governante, fosse respaldar nesses imaginários, que não se existiu em lugar nenhum,
os príncipes vai morrer. Todo príncipe, diz Maquiavel, todo governante que tentou ser bom em si mesmo, ser verdadeiro, ser justo, morreu. Todos esses morreram. Então, veja só, Maquiavel não está dizendo que você não tente ser assim, certo? Maquiavel fala, no mais, se der para você ser bom, você seja bom, certo? Mas você não pode ser bom no sentido pleno, porque você pode acabar sucumbindo. Na verdade, Maquiavel fala, o ideal é que você pareça bom, certo? Você pareça bom, né? Que não seja. Mas Maquiavel, e dentro desse parâmetro, ele vai falar assim, antes de mim, certo? Antes de mim, falaram os teóricos da política falaram como a política deveria ser, né? Ou seja, a política deveria ser, como eu falei, justo, honesto e tal, mas eu falo como ela é efetivamente. Eu falo como a política é, né? Eu falo como os governantes são, como o homem é. O homem deveria ser honesto? Sim. O homem deveria ser justo? Sim. Mas não existe esse homem em lugar nenhum, porque nenhum homem é honesto, justo, em si mesmo, essa honestidade, essa justeza. Ela é justo quando convém ser justo. Certo? Ele tem que ser honesto quando convém ser honesto. Mas esse tipo de discurso, diz Maquiavel, de que se deve ser justo, sempre honesto, é um discurso que foge do real, né, concreto, foge da realidade política. Eu sempre vejo, tem uma interpretação do Rousseau sobre Maquiavel no Contrato Social, onde Rousseau vai dizer o seguinte, que Maquiavel ele é o grande filósofo que nos mostra como os governantes são. De certa forma, sim. Né? De certa forma, sim. Claro que existe uma série de problemas nessa interpretação, mas Maquiavel mostra como os governantes agem, de certa forma. Justamente dentro de um parâmetro democrático, se nós entendermos como o governante age, se aquele governante acredita que, por exemplo, vai governar através de respaldos de justiça, de honestidade e tal, ou ele não é um realista político. Quando ele entrar dentro do campo político, ele vai sucumbir. Ele vai ser engolido por esse campo político. Embora, se você for pegar do governo Bolsonaro, esses imaginários de honestidade, que não existe, que ele não é honesto, todo mundo sabe disso, esse imaginário de honestidade, de justiça, certo? Pode me chamar de o que for, não me chamo de corrupto, eu sou honesto, eu sou justo, né? Todo esse imaginário que dentro do campo político não cabe. É o que Maquiavel está querendo dizer, né? Dentro da realidade política, dentro do realismo político, esse tipo de discurso não funciona. Porque as estruturas políticas são completamente diferentes desse tipo de imaginário. Porque o homem não é assim. O homem não é assim. Aquele que compra essa ideia, ou ele está sendo enganado, né? Ou ele é hipócrita, nesse sentido. Certo? Ou ele acha que o governo é justo, honesto, mas não existe ninguém justo nem honesto. Maquiavel fala, você olha no espelho, né? Você olha no espelho. Você é sempre honesto? Você é justo? Ninguém se encontra. Os homens, em geral, são maus, diz Maquiavel. E ser bom em meio aos que são maus é sucumbir, é morrer. Né? Então, Maquiavel rompe esse tipo de discurso de que esse imaginário de justiça, enfim, e tal, tem todo aquele esquema. Maquiavel fala, se você for por aí, se você comprar esse tipo de ideia, você vai se dar mal, diz Maquiavel. Né? Seja o governante, se o governante estiver respaldando sua política dentro desses imaginários, ele vai morrer, vai sucumbir, diz Maquiavel. Ou, se você, no estilo russoniano, se você votar em alguém que tem esses imaginários, você não está sendo um realista político. Porque você está sendo enganado. Está entendendo? Então, tem todos esses aspectos que eu acho que é bem interessantes para nós servirmos de parâmetro ao governo atual, né? De referência para pensar o governo atual. Por isso que ele é chamado de maquiavélico, nesse sentido. Entendeu? No sentido de que é um cara duro. Entendeu? Dentro do tempo dele, né? A política de Maquiavel está fora de um parâmetro ético. Porque ele fala, se a ética andar com a política não vai andar. Porque ninguém foi ético. Então, a ética é um entrave, na verdade, para Maquiavel. A política, em Maquiavel, é política pela política.
Diferentemente de Aristóteles, por exemplo, que há uma ligação entre política e ética. Diferentemente de uma sociedade cristã da Idade Média, que o rei tinha que ser o rei pautado em imaginários religiosos de justiça. Né? Maquiavel vai dizer que o homem não é assim. Né? O homem não é assim. Então, no âmbito político, o que está no âmbito político é jogo de força, jogo de guerra, disputa. E disputas que não cabem esse imaginário mentiroso de justiça e tal. Porque se você for assim, se você comprar esse tipo de ideia, você vai morrer. Seja você acreditando que você é justo e vai entrar no meio de injusto, você morre do mesmo jeito, seja você, enquanto interpretação russoniana, votando em alguém, por exemplo, elegendo alguém com esse tipo de imaginário. Se perde dos dois lados. Tá claro até aí, né? Então, nesse parâmetro, você pode pensar num bom governo aqui, dentro desse arcabouço, para Maquiavel, o governante respaldado em entender o que os governantes fizeram antes dele, certo? E perceber que foge à realidade dos fatos, à verdade efetiva dos fatos, certo? Esses imaginários políticos que até então, antes dele, permeavam o campo político, certo? Aí o que Maquiavel vai falar? Assim você vai ter um governo prudente. Você vai ser um governante basicamente prudente quando você for governar. Só que existe um outro conceito que Maquiavel vai trabalhar, que é muito importante também, que ele chama de virtude. Existe uma situação, olha só a situação para poder se entender esse conceito. Mesmo você estudando, diz Maquiavel, mesmo você estudando, aprendendo o que os grandes governantes fizeram, pode surgir uma situação que foge a esse estudo, que foge a essa compreensão do que os grandes homens fizeram. Você está no campo aí da possibilidade sem referencial. Você não tem um referencial, basicamente, para poder você simplesmente se situar. Porque é uma situação nova que até então não foi estudada. Pense num coronavírus, certo? Se bem que o exemplo no Brasil não vai caber, eu vou dizer por quê, mas pense numa situação que aparece, que surge, e você não tem dentro da história, claro que você tem, mas você não tem dentro da história um referencial para você dar conta desse novo objeto, e você se vê fora de uma possibilidade de referência para poder caminhar com isso. Então, Maquiavel vai falar, você está no âmbito dessas possibilidades, e para você se sobressair sobre isso, o nome que Maquiavel dá é virtude. A virtude é a capacidade do governante de se sobressair dentro de uma situação que foge totalmente do controle, da prudência que até então o governante vem vindo. Está clara essa explicação? Existe, ele chama fortuna, o que é fortuito. O mundo jaz a fortuna, o que é fortuito. As coisas se dão por acaso, diz Maquiavel. Cabe você, mas certas situações se dão repetidamente. E os governantes anteriores, que participaram dessas mesmas ações, servem de estudo para o governante governar bem, certo? Só que existem certas situações que o acaso mostra que você não tem referencial. E não tendo referencial, você vai partir de uma atitude sua mesmo. Então, o governante tem que ser, nesse aspecto, virtuoso. Virtude se chama. Os especialistas costumam separar o termo virtude e virtude, porque virtude tem a ver com aqueles imaginários gregos, né? Virtude tem mais o sentido de que, por exemplo, de excelência, de aretéria, a Grécia, coisa que Maquiavel não tem absolutamente nada a ver nesse sentido. Virtude é a capacidade de se sobressair de alguma situação que até então você não tem referencial para poder dar conta dela. Acontece alguma coisa com você e você consegue se sobressair sobre isso. Você não deixa o que é fortuito lhe afundar. Você consegue se sobressair. Né? O Renato Giannini tem um exemplo sobre isso que é muito bom, cara. É muito bom. Ele fala do rei. Tinha um rei e o seu adivinho. O rei tinha um... E ele conversando com esse seu adivinho, ele falou assim, ó, eu vou conversar com outro rei ali, e eu quero saber dessa conversa, como é que vai ser essa conversa? Aí o adivinho faz lá ele adivinha, diz assim, a conversa vai ser muito boa e tal, babá, aquela coisa toda. E quando o rei vai conversar com outro rei, que leva o adivinho, ele é preso.
Os reis, o rei prende, o outro rei, né, eventualmente, prende o rei e o seu adivinho. Ele fala, rapaz, você não disse que eu ia ser preso? Ou você disse que a conversa ia ser boa e tal, aquela coisa toda? Pois agora adivinhe o que é que eu vou fazer. Não, ele fala assim, pois adivinhe como é que vai ser sua morte. Aí o rei começa a colocar uma corda no teto para enforcar o adivinho, né? Adivinha agora como é que vai ser sua morte? Aí o adivinho, no meio dessa situação inusitada, ele fala, quando eu morrer, diz aqui que com 2 dias depois você morre. O rei. Aí o rei deixa desata o nó. Então, dentro de uma situação, né, dentro dessa situação, ele conseguiu se sobressair. Foi virtuoso o suficiente. O interessante é que dentro desse panorama do coronavírus, não tem nem o que ser virtuoso. É só você copiar o que os outros governantes fizeram. Tá entendendo? Não tem o que ser virtuoso. Nem necessita disso. Basta você pegar as mesmas medidas. Num governo hoje, a virtude nem tanto... Você não precisa nem tanta virtude. Né? As possibilidades já se repetiram tanto. Os pontos referenciais você tem tanto com outros países, por exemplo. A atuação de uma nova medida que você vai fazer, você tem essa medida já aplicada em outros países. Você apenas a repete. Talvez dentro do parâmetro cultural brasileiro não se sustente, mas você tem um certo respaldo que você pode ser prudente enquanto presidente, enquanto governante, que você pode, dentro desses parâmetros, atuar. Então não precisa tanta virtude, né, para se governar o Brasil. Né? Então, aí eu fiquei pensando nessa questão do coronavírus, né? Eu falei assim, cara, mesmo qualquer um com o mínimo de prudência possível, era só fazer isso. Né? Mas o desgoverno não permite. Né? Você tem a cientificidade da política a partir da história. Né? A história é condição para um governo bom, um governo excelente, né? Bem, pelo menos para você permanecer no poder. Enfim, tem certos parâmetros tanto da questão do realismo político, certo? Sempre pensar nas coisas como efetivamente são e não como elas deveriam ser, né? Há uma ruptura realmente em Maquiavel. Maquiavel, ele tem essa consciência, certo? Porque tem filósofo que faz a ruptura, mas essa ruptura só é dita depois, né? Depois que ele morre e algum historiador da filosofia fala, a partir dele aqui as coisas pensam diferente, mas Maquiavel tinha consciência do que ele estava falando, até então ninguém falou. Né? Então ele disse, né, esse realismo político, não falo como as coisas deveriam ser, mas como elas são efetivamente. E as coisas que são efetivamente não tem nada a ver com esse imaginário de justiça, de bondade, de igualdade, enfim. Então é isso mesmo, não tem muito o que falar não. É isso aí, espero que tenha dado aí alguma luz, pelo menos para quem ainda não leu Maquiavel, que tenha essa coragem de conseguir aí. Não é tão difícil não, cara. Não é tão difícil não. Só ser persistente. Eu acho que o Príncipe, não sei se ainda no ensino médio faz tempo, tem um tempinho. Deixa eu pegar aqui, a gente tem alguns comentários. Eu também fiz 2 ponderações aqui, só mesmo para tocar fogo no negócio. Por favor. Só pro YouTube depois estar censurando a gente. Eu vou deixar as que eu coloquei ali para depois pegar logo aqui do Franzé. Como você vê do ponto de vista maquiaveliano a demanda sobre moralidade na política de hoje? Bom, eu vejo uma hipocrisia, né? Pelo menos por parte da massa protestante, que tem um falso moralismo, né? Eles pregam um falso moralismo que nós sabemos. Eu vivi nesse meio protestante, né? Eu cresci na família protestante. Eu vivi dentro de uma das igrejas mais dogmáticas que você possa imaginar e eu sempre vi por dentro, conheci irmãos, irmãs, eu sei como é que funciona todo esse esquema de dominação e tal, de falso moralismo. Né? Eu vejo que deve-se mais, a política ganha mais com uma separação de um certo moralismo, de um falso moralismo cristão. Não que não deve existir um moralismo, certo? Mas tem que ser um moralismo não respaldado em viés, assim como
Maquiavel e não respaldado em esses viés religiosos. Porque acaba que de alguma forma, sendo assim, como é que eu posso explicar nessa situação? Como é que eu vejo nessa situação? Porque acaba sendo imposição, né? Acaba sendo uma espécie de naturalização, né? Vou citar um exemplo aqui. Adão e Eva. Você tem uma naturalização do Adão e Eva. A Eva foi feita para Adão, né? Adão não foi feito para Eva, né? Se você for partir de que Eva foi feita para Adão, Eva não tem uma identidade. Adão foi feito isso mesmo, Adão foi feito para ser Adão, né? Eva não foi feita para ser Eva. Eva foi feita para ser companheira de Adão. Então, se você for pegar a mulher nesse aspecto, ela não tem uma identidade. Se você for respaldar isso no aspecto religioso, você tem um problema gigantesco, porque esses valores eles são de um certo secto, né? Do certo, você não pode atribuir, né? Não sei, cara, não sei se eu respondi essa questão. Mas eu vejo que deve-se existir uma moral mínima, uma moral secular, no sentido, certo? Uma moral que não é respaldada em questões religiosas. E eu acho que sim, talvez eu vejo, até na obra O Príncipe, que existe uma certa moral na guerra. Existem alianças na guerra. Claro que essas alianças são rompidas, mas há ainda um parâmetro, embora não tão claro, mas há um parâmetro ético ainda nas relações de força. Entendeu? Há aliança. A aliança pressupõe uma confiança, pressupõe certos aspectos, certos valores que não fogem, eu acho, né, que não fogem dessa questão. Enfim, não sei se eu respondi não, mas é por aí. Eu vou ler do jeito que apareceu aqui o nome dele, o dela, não sei, Armia. Eu não entendi bem o comentário que foi colocado, mas ele colocou mais ou menos assim: em algumas cidades por eles conquistadas, eu não sei quem são eles, nutriam as discórdias civis, a fim de nominá-las mais facilmente. Não sei se isso também é uma citação de algum trecho de alguma obra, mas enfim. Repete para mim, por favor. Em algumas cidades conquistadas, nutriam as discórdias civis, a fim de dominá-las mais facilmente. Alimentavam entre elas as divergências para que ocupados desses cidadãos. Essa parte aqui ainda ficou ainda mais confusa. Aí foi mesmo só um comentário, não vinha nem como uma questão, e entre aspas tinha atemporal, acredito fazendo uma referência à filosofia do Maquiavel, né? Sim. E aí eu fiz duas pontuações aqui. Pelo que a gente tem visto, e aí já vai muito para a sua percepção real e factível do governo Bolsonaro, né? Para além das filosofias, mas dentro dessa questão maquiaveliana, né? Pelo que você tem visto, você compreende que o Bolsonaro está pouco se lixando para as regras, para o que está posto no jogo democrático, né, no Estado Democrático de Direito, e de fato ele está disposto a fazer o que foi para garantir a permanência no poder, ou pelo menos o mínimo domínio daquilo que compete ao grupo que ele representa, né, dos interesses que dizem respeito ao grupo que ele representa, e a ele mesmo enquanto o chefe de família, né, de uma família totalmente mergulhada em casos e polêmicas das mais diversas. Então, o Bolsonaro seria um ótimo exemplo de que os fins, para ele, justificarem os meios, e aí chuta o pau da barraca mesmo. Essa pergunta é tua? Sim. Não, eu vejo assim. Essa questão dos fins justificam os meios é problemático em Maquiavel. Porque, assim, eu sei que é um lugar comum na filosofia dele, política, né? Mas ele não diz isso efetivamente, certo? Isso é tirado da filosofia dele. Porque, assim, para Maquiavel, o fim não justifica os meios. Porque, por exemplo, não vale tudo para você se manter no poder, né? Para Maquiavel. Por exemplo, talvez você possa chegar aonde você quer no poder fazendo qualquer coisa e você conseguir atingir isso que você quer. Tudo bem, para Maquiavel tudo bem. Só que para permanecer no poder, você já não pode fazer isso. Por exemplo, você pode usar, Maquiavel fala, você pode usar da crueldade, da tortura e chegar no poder. Mas se você for por aí, você vai sucumbir, você vai morrer.
Então, para você se manter no poder, a crueldade excessiva, diz Maquiavel, fora da racionalidade, ela não sendo usada politicamente, não vai fazer com que você se garanta se permaneça no poder. Então, nesse aspecto, nem tudo é possível para você chegar no poder. Um exemplo bem claro disso, né? Maquiavel fala assim, sobre ser temido e ser amado, né? Ele falou que o príncipe, o governante, deveria ter os dois, ser temido e ser amado ao mesmo tempo. Mas como é muito difícil ter os dois, é melhor ser temido do que ser amado. Agora ele fala assim, aí você vai governar relativamente bem se você for temido e tal. Mas uma coisa é você ser temido, diz Maquiavel, outra é você ser odiado. Entendeu? Você não pode utilizar, por exemplo, do ódio como artifício político para se manter no poder. Para Maquiavel, essa maneira de você utilizar, você vai perder o poder. Você pode chegar ao poder, mas permanecer nele, você não vai conseguir. Diz Maquiavel. Então não vale tudo. Entendeu? Não vale tudo se não justificam os meios. Um exemplo é o Calígula, se você for pegar. Calígula tinha uma passagem, uma frase que ele sempre utilizava. Ele dizia assim, não importa que gostem de mim, contando que me temam, não importa, contando que me temam, o que foi que ele fez? Ele, se você for pegar esse exemplo, né, para sermos um realista político, assim como Maquiavel, se você for pegar esse exemplo, ele pegava os senadores lá de Roma e colocava eles num jantar, todos os senadores, as mulheres ficavam em outra sala, Calígula se levantava, estuprava as mulheres dos senadores, voltava e dizia como foi que estuprou cada uma. Tá entendendo? A crueldade como mecanismo de se permanecer no poder, para Maquiavel, não é válido. Não é válido porque é imoral ou não. Não é válido porque não funciona. Porque não é à toa que foi um dos soldados desses senadores que esperou ele ficar só e esfaqueou ele. Ele morreu. Tá entendendo? Então, não se trata de questões morais nesse aspecto de que o Calígula utilizou de questões cruéis e tal, e não é para utilizar dessas questões, não. Maquiavel fala que esse tipo de atitude não funciona. Não funciona. Então não vale tudo para você, talvez valha tudo para você chegar no poder, mas para permanecer no poder, você não vai conseguir. Então, de certa forma, eu posso dizer que em Maquiavel os fins não justificam os meios, porque existe uma racionalidade nos meios para poder chegar ao fim. Entendeu? Não é de todo jeito que você vai chegar ao fim. Não é à toa que você conquista o poder através de estudo dos grandes homens, do que os grandes homens fizeram e tal. Tem todo um parâmetro racional ali, de referencial, do âmbito racional mesmo, fora desses parâmetros e de religiosidade e tal, para você chegar a atingir esse poder, essa coisa toda. Entendeu? Não sei se eu expliquei. Então, um pouco por aí, a gente pode esperar que Bolsonaro não chegue ao final do mandato. Exatamente. Eu acho que numa análise maquiaveliana ele não vai conseguir chegar, no mandato porque ele faz de tudo para o poder. Tem uma coisa também que eu acabei esquecendo de dizer na minha fala, é que, por exemplo, existem duas formas de você chegar ao poder, diz Maquiavel. Duas formas gerais, né? Existem outros paralelos, mas duas formas gerais. Você chega ao poder por virtude, ou seja, aquele lance que eu falei, né, que por capacidade mesmo, que você consegue entre o acaso, consegue sobressair, dentro desse panorama, consegue chegar lá no poder, ou por fortuna, por sorte. Simplesmente foi sorte e eu consegui chegar lá. Maquiavel fala, aquele que chega por sorte não vai conseguir governar, porque chega rápido. E o problema que se dá lá no governo não é por sorte que você governa, diz Maquiavel. É fácil você subir, mas governar você não governa. Aí por virtude é diferente. É difícil você chegar com virtude, mas quando chega lá, por virtude você vai governar muito bem. E eu vejo que Bolsonaro, a rigor, ele subiu por sorte. Por exemplo, o antipetismo acabou puxando para o lado do espectro totalmente contrário, né, que foi ele. Então ele, por sorte nesse aspecto, ele era o oposto. Então acabou, a meu ver, né, na minha análise, dando respaldo, ele pegou a sorte, a fortuna, o que é fortuito veio para ele. E a facada, por exemplo, foi algo que conseguiu o eleger completamente, a meu ver. Né? Ele estava mais ou menos nas pesquisas, quando ele levou uma facada que foi por sorte,
Isso aí, eu não estou dizendo que a facada foi... Vamos partir do pressuposto que a facada foi verdadeira, né? Que se foi verdadeira foi um mal, eventualmente, mas que trouxe, por sorte e não por virtude, entendeu? Um bem. Então ele subiu ao poder por sorte, dentro desse aspecto. E governar por sorte, certo? Governar por sorte, ninguém governa, diz Maquiavel. Você vai sucumbir, você vai morrer, você vai ser engolido. Então, ou você sobe por pura capacidade, né? Por sua capacidade dos esquemas, que é muito difícil, mas eu falo, é difícil você conseguir, mas quando você consegue, você tem a capacidade de guiar muito bem. Mas se você vai por sorte, já é um salto rápido. Pum! E quando você está lá, você vê que a coisa, você não governa por sorte. Então, eu acho que dentro desse panorama, o Bolsonaro acabou assentindo ao poder por sorte. Claro que teve algum mérito no sentido de que ele soube olhar bem as redes sociais, aquela coisa toda, ele conseguiu ler bem esse panorama das redes sociais. Só que eu acredito que só aquilo ali não faria ele se eleger. Teve coisas que foram por sorte. O antipetismo, que acabou chegando nele, ele acabou sendo representante, né? E a facada, então ele subiu no poder por sorte. Por isso que ele não está conseguindo governar bem, segundo uma leitura maquiaveliana, né, nesse aspecto. O Franzé comentou, olha a faca, e aí você falou da facada no Calígula. A minha outra pergunta era justamente sobre facada. Dentro daquela... Você fez a colocação acerca da violência, né, do uso da violência, e aí pontuou agora também como que o Maquiavel vê essa questão da violência, e ela, sob determinado aspecto, é compreensível, né, justificável. Ainda voltando para o Bolsonaro e considerando que a facada foi verdadeira, e mesmo que não tenha sido verdadeira, eu estou pensando em outra facada já estou planejando aqui. Uma facada maior no Bolsonaro para realmente efetivar o que o Adélio não conseguiu, seria aceitável? Seria aceitável. Estou colocando aqui pelo Maquiavel, não estou dizendo que a gente está... Não, certamente, estou dizendo. Seria para... Deixa eu ver, seria aceitável. Né? Se fosse a oposição para Maquiavel, se é um jogo de poder, nesse sentido, eu poderia utilizar desse artifício para poder eliminar dentro desse jogo de poder. Claro que nós estamos dentro do Maquiavel escreve por um tempo, né? Eu acho que dentro daquele tempo de Maquiavel seria muito mais aceitável esse tipo de atitude. Mas eu acho que puxando para o nosso tempo e para a nossa realidade, talvez dentro desse esquema panorama, não, né? Talvez dentro dessa nova realidade política, né? Podemos dizer, dentro desse novo panorama político, é uma nova realidade política, querendo ou não, que é diferente da realidade política de Maquiavel, que é a luta de reis, né? Ele está no período dos reis, né? Que um mata o outro e tal. Aí nós não estamos mais nesse período. Então nós podemos partir que a nossa realidade política é outra. Então nós temos que partir da realidade política do nosso tempo. Então eu acredito que dentro desse panorama da realidade política, talvez não seja legítimo isso ter acontecido, certo? Eu acho que cabe um jogo muito mais intelectual nessa disputa. Claro que a sorte contou, né, privilegiou, podemos assim dizer, Bolsonaro, que ele assumiu, mas eu acho que está acontecendo o que Maquiavel está falando, né? De certa forma, ele lá governar por sorte e não se governa, né? Não se governa por sorte, por incapacidade. Sobe por sorte e por sorte não se governa. Então, uma hora ele cai, né? Eu acredito nisso, né? Enfim. Mas ele pode terminar o mandato, né? E pode deixar o estrago para o próximo e fica problemático. Mas eu acho que se reeleger, ele não se elege, não. Acho que não se reelege, não. Talvez eu conversei até com o Franzé isso no podcast, né? Eu acho que o protestantismo está crescendo demais no Brasil, está elegendo presidente agora, né? E, na verdade, já há muito tempo vem elegendo, né? Que o público protestante, o próprio Lula falou em janeiro aqui desse ano, na Folha de São Paulo, que o público evangélico já foi dele, e é verdade, né? Então, parece que esse público sempre, quando tende a um político, ele sempre é um público muito organizado, certo? No âmbito político, ele tem estruturas organizacionais políticas dentro das próprias igrejas, tem instituições políticas dentro da igreja, né? Ele leva o político para o púlpito,
principalmente os pentecostais e neopentecostais, e falou, esse aqui é nosso candidato, entendeu? E é certo ele ser eleito, tá entendendo? Não tem o que não ser, é certo ele ser eleito. Então há toda uma questão que eu vejo que nesse parâmetro deve ser, eu não sei nem porque eu cheguei a isso. Você estava falando de quê? Que eu nem... Tô Posso vagando aqui. continuar? Pode continuar, porque a gente aproveita e fala um pouco mais do podcast. Pronto, aí eu acredito que desse panorama, né, a religião acaba sendo, principalmente os protestantes, acaba sendo um fator determinante para a eleição de um presidente. Sim, aí eu lembrei que eu estava falando. Aí eu acredito que, por Bolsonaro ser um despreparado, aquela coisa toda, mesmo ele chegando a terminar o mandato, esse público ele vai migrar para um candidato muito mais comedido, muito mais centro-direita, aquela coisa, um Dória, aquela coisa ali. Eles vão caminhar muito mais para um candidato, Luciano Huck, populista também, aquela coisa assim, toda, muito mais para o candidato centro-direita, e vão eleger mais um. Tá entendendo? Mais um mais comedido. Eu vejo que a próxima eleição, infelizmente, na próxima eleição vai um candidato de direita também, porque o antipetismo, infelizmente, não diminuiu, né? Infelizmente não diminuiu. E infelizmente, o que o Lula disse, embora dentro do contexto o cara veja que ele não estava querendo falar aquilo que ele quis falar, mas mesmo assim acaba que Lula, que já é muito odiado, acaba isso servindo de conteúdo para a oposição ficar pisando, chutando mais e mais, enfim. Beleza, Marcelo, a gente está assim, caminhando para o nosso finalmente, nossa 1h30 aí, já batemos conversa. Você falou do podcast, eu lembro que, pelo menos eu acompanhei o do Franzé, e aí teve o do Ilami, Sim, a gente vai para o exatamente. terceiro, agora? O terceiro episódio, toda sexta-feira sai. O terceiro episódio, vou falar sobre meritocracia e desigualdade com o John Aquino, que é professor do IFCE, é doutorando lá comigo lá na UFC, certo? O cara estuda Marcuse e Marx. Não, Hegel e Marcuse. Ou é Hegel e Marx? Agora não sei, mas eu acho que é Hegel, Marx e Marcuse. Mas o cara é muito bom, cara. Já conversei, já gravei o podcast, né? Falta só dar umas editadas, umas cortadas, ficou grande demais, quase 2 horas de podcast. Então eu tenho que dar umas cortadas para poder publicar. Toda sexta-feira eu pretendo publicar um. E também, já de antemão, eu digo que vai ter lá para frente, eu vou conversar com uma bibliotecária, minha prima, Nária Michele, nós vamos falar sobre a história da mulher e da política no Brasil. Né? A história da mulher no Brasil com relações sobre a política, certo? Fazendo essas menções já do período colonial até hoje, que ela conhece muito bem esse aspecto aí, e eu tenho alguma leitura sobre isso, e a gente vai conversar sobre essas questões também, mas é futuramente, né? Um dos temas bem interessantes que vão... E vai ter solilóquios também, né? Porque ninguém, tipo assim, eu convido as pessoas, tudo bem e tal, mas às vezes tem que... Eu sei você sabe muito bem como é, mas você já está convidado para o meu podcast também, vamos fazer um podcast, certamente. E sem dúvida vai ser show demais, cara. O podcast é sempre excelente. Sempre escuto quando eu vou dormir. Quando eu vou dormir, eu escuto vários, cara, vários. O Otacílio, inclusive, tem um também, enfim, tem a galera da filosofia que faz uso dessa ferramenta, que é muito positiva, sobretudo nesses tempos que a gente tem, enfim. Então, ontem eu comentava na live com o Caio Souto, né? A gente precisa Eu ocupar... assisti a live, eu assisti depois que foi gravado, eu assisti. Acho que ontem de noite, acho que antes de dormir eu assisti. Excelente, excelente. A gente precisa ocupar esses espaços e se apropriar dessas ferramentas todas, porque isso ajuda na disseminação desses conteúdos todos, na propagação, e aí o termo que eu até utilizei, na popularização da própria filosofia, um pouco mesmo na desconstrução dessa coisa da filosofia como algo muito academicista ainda e feita para poucos. Então, mas na verdade ela está aí acessível para quem quiser, né? Então, acho que deixa eu só... temos que sair desses gabinetes, né, cara? De alguma forma falar. Uma coisa que eu me orgulho muito, né, de ter feito o UFCA, nós somos filhos da UFCA, né? O professor Franzé, cara, ele é um exemplo disso, é um professor que está na ativa aí, vai para a mídia mesmo, faz vídeo e tal, tem essa responsabilidade, não ele só, a professora Camila eu vejo também que está fazendo.
Tem uma galera que está fazendo, fora que tem certos professores também que não saem do palanque, que prefere ficar só digitando lá. Então, eu me sinto quase como um dever, cara, enquanto estudante de filosofia, nesse governo obscurantista, quase um dever moral de fazer alguma coisa. Então, por isso que eu parabenizo você com esse seu projeto aqui, que nem mais projeto é quando esse projeto já está sendo efetuado, né, isso é massa, cara, e parabéns, cara, e muito obrigado pelo convite, mais uma vez, e, cara, tamo aí, qualquer coisinha, pode contar comigo, e fora Bolsonaro, e é isso aí, fora Von Traub, e fora essa papagaiada toda aí. Fogo nos fascistas. Você reforçar aqui o convite para seguir e acompanhar o podcast Animal Político do Marcelo Alves. Então é isso. Obrigadão, Marcelo. Obrigadão a todo mundo que ficou com a gente. A live vai estar lá no canal do Instituto Traders a partir de amanhã ou quinta-feira, tá? Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Valeu, abração. Tchau, tchau.